João capítulo 4, verso 16 até o verso 26. Está escrito assim: Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar aonde deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Disse Jesus: Eu sou eu que falo contigo. Amém? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus por essa palavra poderosa. A palavra de Jesus, ela é maravilhosa. Ela muda a nossa história. Ela separa do nosso interior traumas, complexos. Ela tira de nós algumas questões que pessoas falam a nosso respeito. Ela muda o nosso interior, porque ela é viva, ela é poderosa, ela é transformadora. As palavras de Jesus alcançam o nosso intelecto, o nosso consciente, o nosso subconsciente, e ela transforma corações que estão destruídos, corações que não têm mais aonde ir ou prosseguir, porque vivem envergonhados. Quando nós lemos as leis do Antigo Testamento e olhamos o Antigo Testamento, nós encontramos em Levíticos algumas leis que deveriam ser cumpridas, e elas deveriam ser cumpridas do jeito certo, sem mentira, sem invenção, sem passar por cima, sem que viéssemos a deixar as coisas pela metade. Deveriam ser feitas conforme estavam escritas, porque Deus havia pedido para o povo que fosse daquele jeito. Levítico capítulo 5 fala sobre a expiação do pecado. E todas as vezes que a igreja vem falar de pecado, a gente fala: já vem me confrontar, vai me colocar na parede. Mas quando Levítico está pedindo, ele está dizendo assim: você vai precisar ir ao templo, você vai precisar de um altar. Então fala aí para o irmão do seu lado: você precisa de um altar. Você vai precisar também de um cordeiro. E você vai virar para o irmão do seu lado e vai dizer: você precisa de um cordeiro. E você vai precisar que tenha ali um sacerdote. Aí você vira para a pessoa do seu lado e diz: você precisa de um sacerdote. Por que a lei ela fazia isso? Porque para que o seu pecado, o pecado confessado, todo pecado deveria ser confessado, que o seu pecado confessado viesse a ser expiado, viesse a ser perdoado. Deveria se fazer desse modo: trazer um cordeiro como oferta, ser colocado no altar por um sacerdote, e aquele sacerdote abençoar você para sua casa. E era muito terrível, porque ninguém conseguia fazer aquilo que aquilo se tornasse perpétuo, para sempre, todas as vezes. E nós sabemos que nós pecamos todos os dias, porque todas as vezes os homens pecavam, e eles pecavam repetidamente, e eles tinham que fazer a mesma expiação, a mesma história. Nós temos que ir ao templo, temos que levar um cordeiro, temos que fazer isso.
E assim, e a lei, ela era se cumprida deste modo, dessa forma. E todo o arrependimento deveria vir juntamente com essa expiação, porque senão não funcionaria o perdão. Então, todas as vezes, igreja, que você se arrepender, haverá expiação sobre você. Entenda isso. E nós precisamos entender isso de uma severidade muito grande, porque reconciliação com Deus é a parte ofertada com aquela parte do ofensor. É você se arrependendo e Deus derramando sobre você perdão. Ele se oferece por você. Essas são as medidas necessárias para se colocar no altar. Entrando na história dessa mulher, é uma história muito bonita. Eu já disse que eu gosto muito. Essa mulher, ela estava numa situação de vida, vamos ser sinceros, terrível. No entanto, que ela está indo para o poço ao meio-dia, porque ela não queria encontrar com as mulheres que iam pela manhã. Porque elas apontavam ela, elas não queriam estar com ela. E por conta das leis que diziam de impuro e puro, elas não queriam se envolver com aquela mulher. Então ela era uma mulher solitária. Na sociedade, ela não era bem vista. Mas Jesus, ele está vindo da Judéia em rumo à Galileia, e ele está caminhando há muito tempo, e ele está cansado. Eu acho muito interessante, porque fala de um cansaço físico. Jesus está cansado, e chegando à beira do poço de Jacó, ele se assenta ali. Um poço frio, gelado, e, vamos ser sinceros, bem distante. Por quê? A intenção de Jesus era encontrar ela. Quando nós lemos os versículos anteriores, ele está dizendo: eu estou indo para lá porque eu tenho a intenção de ir lá. Claro que eu estou falando com as minhas palavras de Débora, mas Jesus teve a intenção de encontrar com a mulher samaritana. Querida igreja, Jesus tem a intenção de encontrar você. Jesus tem a intenção de encontrar o seu coração. Jesus tem a intenção de sentar à beira de um poço gelado, seco, ressecado pelos dias, porque Ele quer ter um encontro com você, e Ele toma essa decisão. Jesus senta ali à beira daquele poço, e Ele chega para os discípulos, porque os discípulos, eles não estavam prontos para ver o que ia acontecer ali. Às vezes, igreja, Deus não permite certas pessoas por perto, porque Ele não quer que aqueles que não têm a compreensão do que Deus está fazendo com você, saiam de perto. Por mais que eles sejam seguidores de Jesus. Em muitos momentos, Deus quer encontros comigo e com você no secreto. Longe de todos, longe da igreja, longe dos ministros, longe dos obreiros, sem precisar que intercessor interceda por você. Eu digo assim: esse daí não vai dar certo não, porque eu conheço ele. É raça ruim. Não vai ajudar esse daí não, essa daí piorou. Jesus intencionalmente decide, antes de continuar a sua caminhada para Galileia, encontrar com essa mulher. E hoje eu quero que você entenda isso. Jesus quer encontrar com você. E essa palavra que marca meu coração a todas as vezes que eu leio ela e todas as vezes que eu ouço essa canção, eu me debulho de chorar. Eu choro muito porque eu vejo o meu Deus empenhado a ter encontros comigo. Eu vejo o meu Deus empenhado a encontrar com você, mesmo sabendo o que você anda fazendo, mesmo sabendo os caminhos que você já andou, porque a intenção dele é te mostrar quem ele é e revelar quem você é. Isso é maravilhoso. Jesus está indo em direção a Galileia. E olha, os samaritanos,
não são amigos dos judeus. Naquela época, os samaritanos, eles eram judeus que se desviaram e eles começaram a se envolver com outras práticas religiosas e até mesmo a costumes e perderam o sangue judeu porque se misturaram muito. E eles começaram numa rixa de como deveria ser a adoração. Os samaritanos adoravam o único Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas eles não prosseguiram com os costumes judaicos, não prosseguiram com a história do judaísmo. Eles deixaram a história do judaísmo de lado. E eles não prosseguiram com isso. Eles não preservaram o bom costume. Eles não preservaram a boa religião. E aqui, essa mulher está nessa situação em que ela sabe quem Deus é. E ela conhece as leis do Pentateuco, todas elas. Ela conhece todas elas. E Jesus para nesse poço de Jacó para encontrar uma mulher que se perdeu no meio da religião. Quantos de nós, igreja, sabemos quem Deus é, conhecemos as leis, estamos na igreja, nos afastamos uns dos outros porque nos colocamos em condenação pela própria lei, pela própria acusação. E ficamos fugindo dos irmãos porque nós não queremos relacionar com os nossos traumas, com os nossos medos, porque não queremos nos envolver com a história e com a vida da igreja que Deus está movendo para um bom futuro. E ficamos perdidos no meio da história, mas o Deus soberano, Ele marca encontros com aqueles que Ele quer terminar a história. Não vai findar em você, querida igreja. Não pode findar nisso que você acredita, mas sim naquilo que Ele empenhou em fazer. E a briga entre eles era: nós vamos adorar em Jerusalém, mas nós, samaritanos, não podemos ir adorar no templo de Jerusalém de maneira nenhuma. Nós, samaritanos, adoramos no alto monte, e lá tem um templo também. Adoramos a Deus lá também, mas do lado do nosso templo tem também adoração a outros deuses, porque nós andamos meio misturados. Nós sabemos quem Deus é. Sabemos quem Deus é. Esta mulher, ela está toda errada, igreja. Ela está toda errada. Ela está defendendo um povo errado. Ela está vivendo uma vida numa terra errada. Ela está fazendo da sua vida tudo errado. E aí, nessa conversa com Jesus, Ele fala para ela assim: você sabe que a salvação vem dos judeus, não sabe? Aquela hora que Ele fala assim: larga de fazer de tolo que você sabe. Você sabe que a salvação vem dos judeus. E ela tem essa compreensão. Ela reconhece isso. Uma mulher que discutia religião, eu achei interessante porque ela discutia religião, mas ela não conhecia o Jesus que é explanado aqui. Ela não conhecia o Deus que ela falava da sua religião. Ela conhecia muito bem os usos, os costumes. Ela conhecia muito bem o jeito que funciona o culto, que horas começa, que horas termina. Ainda criticava se passava do horário. Ela conhecia muito bem o jeito que funcionava as coisas religiosas, como era funcionante, como tudo acontecia, mas ela não conhecia a Deus. Ela não conhecia Deus. Isso é muito triste, é muito dolorido, porque pessoas que não conhecem a Deus, elas não confessam seus pecados. Elas não confessam seus pecados. Interessante que ela não o conhecia, mas ele conhecia ela.
Ele conhecia aquela mulher perfeitamente. E quando a gente começou a ler o texto, ele diz assim: vai lá e busca teu marido. Ou seja, né? Aí ela fala assim: vou mentir ou não vou mentir? Ela fala a verdade. Eu acho bonito porque ela confessa a verdade a respeito dela. E ela diz assim: eu não tenho marido. E Jesus diz: bem disseste. Igreja, que nós venhamos a ser capazes de nos arrependermos. Que nós venhamos a ser capazes de olhar para nós e ver que tem dentro de nós sentimentos errados, coisas erradas. Ela foi verdadeira. Ela foi muito verdadeira. Ela foi uma mulher muito ousada. Porque ele fala assim: vai buscar teu marido e vem cá, vamos bater um papo entre eu, você e seu marido. E ela fala: não tenho, para com isso. Vou falar para você, está tudo ruim, a minha vida está um horror. E ela começa a tirar do coração dela as mazelas, aquilo que afligia ela há anos, aquilo que ela entrava num relacionamento, saía de um relacionamento e entrava no outro relacionamento e era a mesma coisa. Era a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Que as pessoas olhavam: já é o quinto, o sexto vai virar a mesma história. Mas o que Jesus está indo contra não é a dor do coração das percas de cada homem que ela teve. Pelo contrário, é que Jesus estava indo contra o pecado que habitava dentro daquela mulher. A intenção de Jesus é encontrar conosco para colocar-nos diante de um reflexo chamado pecado, que habita dentro do ser humano. E essa mulher, ela é confrontada. Jesus nunca a chamou de prostituta. Ele não a chamou de prostituta em momento algum, porque a intenção dele não era apontar o que ela era, e ela era uma prostituta. Mas Jesus, ele entra na história dela para deixar com que ela viesse a confessar. E hoje, você, ao cantar as canções, orar durante essa semana, você tem encontros íntimos com Jesus, que vai levar você a confessar o que está de errado dentro de você. Querida igreja, aí você fala assim: não, mas eu já aceitei Jesus. Não é sobre aceitar Jesus, porque ela conhecia a lei, ela aceitou as palavras de Deus, ela sabia do Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó. Ela sabia do Deus que empenhou Abraão a sair de uma terra. Ela sabia disso, não era sobre isso. Ela sabia quem era Deus. Às vezes você aceita Jesus, mas não é só aceitá-lo, é prosseguir, é continuar confessando a Ele aquilo que às vezes te faz sentir inferior, menor. Alguém que não tem valor na sociedade. O interesse de Deus é um coração quebrantado. É um coração extremamente quebrantado. Deus quer fazer grandes coisas. Com essa mulher, Ele fez grandes coisas. E Ele quer fazer comigo e com você grandes coisas. Ele deseja encher a nossa vida. Deseja encher a nossa vida. Ele deseja que dentro de nós venha a romper uma fonte, a jorrar. Esse é o desejo de Deus. Mas nós ficamos paralisados por conta de pecados não confessados. Pecados não confessados. Por isso eu digo para você hoje: arrependa-te. Arrependa-te. Sabe aquela hora que você diz assim: Deus, eu preciso de Ti. É só isso. Deus, como eu preciso do Senhor. Deus, eu só preciso ser cheio de Ti. É ser ousado, igual Jó foi quando diz que ele cresça e eu diminua. Jó, em meio às suas maiores aflições, suas maiores dores, ele tem coragem de dizer que o meu Deus cresça nessa história maluca que eu estou vivendo.
e eu diminua, porque é melhor que ele apareça do que eu. E venhamos a ser capazes de nos arrepender. A mulher samaritana falou a verdade sobre ela. Ela não chegou para Jesus e falou assim: aquele homem fazia isso comigo. É o que eu ouço muitas vezes. Fulano de tal faz isso comigo. Cicrano, fala aí, faz isso comigo. Ela nunca chegou e falou isso. Pelo contrário, quando Jesus fala assim, vai buscar teu marido, ela fala, eu não tenho marido. Ela fala dela mesma. Ela fala de si mesma. Porque o segredo do relacionamento com Deus é quando eu e você somos capazes de olhar para nós e dizer: Senhor, eu sou totalmente dependente da sua graça. Porque sem o Senhor eu nada sou, eu nada tenho, eu nada posso fazer. Eu me torno um fugitivo. Eu me torno um oculto, eu me torno um João Ninguém, eu me torno uma pessoa sem futuro e sem destino, eu me torno simplesmente pó. E muitas das vezes não ando de cabeça para cima, porque eu tenho vergonha de quem eu sou. É aquele momento em que você entende quem Cristo é. A palavra de Deus em Mateus capítulo 10, verso 32 até o 42 está escrito assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Não confessar não é falta de amor. Entenda isso. Eu sei que você ama Jesus. Eu sei que você ama estar na igreja. Eu sei que você ama cantar louvores para Ele. Eu sei que você ama ouvir palavras proféticas e moveres proféticos. Eu sei que você ama estar com Ele. Não é sobre isso. Não confessar não é falta de fé. Eu sei que você tem fé. Eu sei que você acredita. Eu sei que você vê Deus superior a todas as coisas. Não confessar é falta de expor o pior de nós, igreja. Não confessar é falta de você expor o que tem de pior dentro de você. Porque nos nossos melhores dias, nós somos como trapos de imundície, como pó, como poeira que vai, se acaba, apodrece, cheira mal. Então, não confessar é falta de expor o pior de nós, pelo amor, pelo melhor de Deus. Nós precisamos expor o pior de nós para recebermos o melhor de Deus. Foi isso que essa mulher fez. Foi isso que essa mulher fez. Você consegue imaginar isso? Você consegue entrar na cena? Eu tenho uma mente criativa, eu entro na cena e eu fico pensando. Ela está se expondo a um judeu. Ela está se expondo a um homem que era contra o povo dela. Ela está confessando as suas mazelas. Quero te dizer hoje, querida igreja, confessa a Jesus as suas crises. Confessa a Ele. Confesse a Jesus as suas dores. Confesse a Jesus as suas desculpas. Um coração cheio de pecado, ele precisa ser confessado. Corações cheios de pecado nos deixam longe de Deus. E fica difícil. Fica muito difícil. Porque o pecado nos acusa. O pecado nos envergonha, ele coloca culpa. Ele coloca o medo de se expor. Ele coloca a falta de vontade de viver. Quantas pessoas, elas desejam suicídio porque elas não sabem lidar com o mal que está dentro delas. Porque não querem falar de algo de si mesmos. São afligidos.
por conta de palavras que os outros disseram, ou por pensar que aquilo que o outro está pensando sobre ela é ruim. E protege o ser humano mediante a salvação. O que deixa a tua salvação protegida, igreja, é confessar. É confessar Cristo. Mas eu posso perder a salvação? Pode. Se você deixar de crer em tudo que Jesus fez e que o Espírito está fazendo. Se você se apostatar da fé, você pode perdê-la. E para que isso não aconteça, você deve confessá-los. Porque quando o teu coração começa a ficar muito cheio disso, muito cheio de pecado, muito cheio de pecado, muito cheio de pecado, você vai perdendo a essência de Deus, se enchendo cada vez mais da essência humana, da acusação humana, das palavras humanas. Aí você deixa de ouvir Deus e começa a ouvir homens. Você deixa de ouvir aquilo que já foi proclamado a teu respeito. Começa a ouvir a si mesmo. Quem mantém a salvação não é jejum. Quem mantém a salvação não é leitura bíblica. O que mantém a salvação não é fazer as coisas do jeito certo. O que mantém a salvação é confissão. Se me confessares, eu falarei de você para o meu Pai. O Senhor, Ele quer nos capacitar a sermos capazes de arrepender dos pecados. Que a sua oração hoje é: Senhor, me capacita a arrepender dos meus pecados. Essa mulher era uma mulher toda amarrada pelo pecado. Ela era uma mulher toda arrebentada pelo pecado. Ela era uma mulher que perdeu a sua reputação. Ela perdeu a sua honra. Por isso que ela fugia das mulheres. Ia buscar água meio-dia, no sol trincando. Sol quente, nenhuma mulher fazia isso. Ela foi aprisionada em sua mente durante muito tempo. Muito tempo. Isso é muito triste. É dolorido de ouvir. Não deixe que isso aconteça com você. Não deixe que isso se torne a sua referência. Ah, não, é aquela... Ah, sei quem que é. É da igreja tal, mas não mudou nada. Continua do mesmo jeito. Fulano que faz isso, ciclana que faz aquilo. E aí você anda com aquela cabeça. Aí não quer vir nos cultos. Prefiro assistir online. Eu não quero estar no meio desse povo. Ai, nossa, eles vão me acusar. É difícil relacionar com eles, porque eles sabem do que eu fiz. É difícil conviver com pessoas. Quando a acusação, a culpa vem. Isso tudo por causa do pecado. Quando nós nos tornamos religiosos, quando nós deixamos a lei tomar o nosso coração e deixamos a graça de lado, e esquecemos daquilo que Cristo fez. Eu não estou dizendo que é para você ficar aí fazendo o que quer, não, como hipergraça. Estou deixando bem claro, precisamos nos arrepender. E como precisamos? E eu estou falando para mim isso. Precisamos nos arrepender. Quando nós criamos expectativas, como eu contei no meu testemunho, quando nós criamos expectativa achando que pessoas, elas vão nos aplaudir. Quando criamos expectativas erradas sobre a igreja, sobre a religião, e achamos que deveríamos ter sido melhores. Querida igreja, a palavra é do Senhor. E se ela está sendo anunciada, é ela que vai ficar. Se é palestra, fica na terra. Mas se é pregação das Sagradas Escrituras, aquilo que foi falado a respeito das Escrituras, fica no coração do homem, porque o compromisso de Deus é com a semente e não com os semeadores. Somos todos carentes da graça.
somos todos samaritanos, dependentes de uma graça. Sabe como você preserva uma intimidade com Deus? Sendo capaz de expor o seu pior. Porque lá no teu secreto, não tem como você esconder de ninguém quem você é. Por isso que Jesus disse: vão lá comprar pão, discípulos. Vocês ainda estão dependentes de coisas da terra. Vocês não entenderam ainda. Eu vou alcançar além dos judeus. Eu vou alcançar até os mestiços. Eu vou alcançar os confins da terra. Vocês ainda não entenderam isso. Vocês ainda estão achando que a salvação é só para os judeus. Vão comprar pão. Porque vocês ainda estão preocupados com as coisas terrenas. E eu não vim para isso. Eu não vim para isso. E Jesus, Ele deixa os discípulos irem. Porque Ele quer se relacionar com aquela mulher. Deus quer se relacionar comigo e com você, igreja. Deus quer se relacionar conosco. Para que Ele venha a ser revelado. Para que Ele venha a ser revelado. Sabe por que nós sofremos crises de identidade nesses últimos tempos? Eu estou falando não só do povo lá de fora. Já estão perdidos em sua identidade. E nós, como igreja, deveríamos estar auxiliando a vir. Porque quando as pessoas pecam, elas têm dificuldade para voltar à presença de Deus. Elas não conseguem vir sozinhas. Sabe por que eu e você temos crise de identidade dentro da igreja? Por justamente olharmos para os outros. Justamente não expormos os nossos pecados para aquele que está disposto a nos ouvir, para aquele que marca encontros propositais conosco. Deus marca encontros propositais. Essa palavra não é para quem não veio no culto, ela é para mim e para você. Nós temos que parar com isso. Nós ouvimos reuniões de obreiros, nós ouvimos muitas das vezes palavras sendo anunciadas, estamos aí na cadeira pensando assim: fulano tinha que estar aqui. Mas quando eu chegar lá na minha casa, vou mandar mensagem para o fulano, porque é para ele. Não é, querida igreja. Para você. Se você quer mandar a pregação, vai lá no link, manda o link, fala: olha, foi bênção para mim, espero que seja bênção para você. Mas nós não podemos tratar pecado do outro como um pecado pior do que o meu. Nós temos que parar com isso. Nós temos que parar com isso, porque senão Deus vai mandar você comprar pão. Já que você quer cuidar das coisas da terra, vai lá. Porque o meu compromisso é com aqueles que estão sofrendo, estão cansados, sobrecarregados, porque eu quero aliviá-los. Nós ficamos muitas das vezes pegando pesos desnecessários. Se o jugo de Jesus é suave, por que estamos assim? Por que estamos assim? Você quer ser curado na tua identidade hoje? Mas assim, hoje, faça como essa mulher. Seja capaz de falar de si mesmo. Seja capaz de falar verdades para Deus. Parar de ser omisso. Parar de ser fingido. Comece a falar de si mesmo. Sabe uma coisa? Jesus, Ele se empenha em estar comigo, com você. E como? Nossa, eu fico pensando, a minha mente começa a ficar até um pouquinho acelerada, pensando, nossa, que lindo. Aí meu coração já começa a bater mais forte. Porque eu penso, Ele está se encontrando comigo. Todas as vezes que Jesus fala comigo, as palavras dele começam a pulsar nos meus ouvidos. E a mente começa a pregar, a dizer palavras que já foram ditas há anos. Revelações por meio de natureza. Por meio de simples amanheceres. Deus está conosco, marcando encontro conosco todos os dias.
todos os segundos. A que ponto nós somos gratos por isso? A que ponto nós queremos viver esse relacionamento? Vai eu de novo, né? Pregando sobre oração. Eu tenho tido experiências extraordinárias na oração. E muitos aqui já me contou testemunho que estão vivendo experiências extraordinárias na oração. Porque descobriram que passar tempo com Deus é melhor. Porque descobriram que falar de Deus para Deus os seus problemas é a melhor coisa que tem. Sabe de uma coisa? Jesus está aqui. Ele marcou um encontro com você. Ele marcou um encontro comigo. Sabe por quê? Na hora que aquela mulher, ela tá falando assim, Deus, eu estou falando para o Senhor estou falando para você, homem judeu, toda a verdade. E ela diz assim, eu sei que você é profeta. Ela está sabendo com quem ela está falando. Ela sabe com quem ela está falando. Porque é impossível, quando você está próximo de Jesus, não sentir a profecia saindo da boca dele. É impossível você estar perto de Jesus e as palavras dele não tocar teu coração. É algo impossível. Quando Deus está no lugar, a glória dele se manifesta. E isso é poderoso, porque glória de Deus manifesta, repele pecados. Vocês estão entendendo? Aonde Deus está, existe glória. E aonde a glória de Deus está, o pecado repele, ele foge. Mediante a luz não há escuridão. Mediante ao poder de Cristo não há escuridão. E essa mulher, ela começa a ter uma discussão com Jesus sobre aonde nós devemos adorar. Sabe por quê? Lembra que eu falei para vocês no início do culto sobre Levíticos? A maneira de adorar a Deus era nesse pilar. E qual que era o pilar? Você ter um altar, e nesse altar você ter uma oferta e um sacerdote. Deveria ser desse modo, e ela sabia muito bem. E ela acabou de confessar pecados, e quando confessamos pecados, nós precisamos ter ofertas. Não poderia ir confessar pecados sem ter uma oferta. E aí ela começa a questionar, mas agora, aonde eu vou adorar, Senhor judeu? Eu não posso ir lá no templo em Jerusalém. As pessoas não me aceitam lá, porque eu sou samaritana. E eu sei também que é errado adorar no monte, lá tem um templo, mas eu sei que é errado adorar lá. E aí Jesus fala para você, você sabe muito bem o que você está falando. Você sabe aonde você deve adorar. Você sabe muito bem aonde você deve adorar. E nessa discussão, a samaritana, toda errada, quer entregar algo para Deus. Eu preciso entregar algo para Deus. Na mente dela, ela está pensando assim, aonde eu vou fazer a minha oferta? Estou conversando com um judeu. Eu preciso estar no templo. Mas eu não posso continuar do jeito que eu estava. Sabe por quê? Ela já havia bebido da água. Quando nós bebemos da água de Cristo, que nós bebemos dessa água, a nossa boca é capaz de professar aquilo que tinha deixado o nosso coração tampado de pecados e coisas, e aquela água começa a romper e tirar de nós acusações. E ela quer dar para Deus algo para ser liberta e perdoada, mas ela não sabia onde. Sabe por que muitas pessoas não vêm à igreja? Por causa dessas condutas. As pessoas não nos aceitam naquela igreja. As pessoas, elas não me cumprimentam na igreja. E aí, elas desistem de confessarem os seus pecados e continuam a mesma vida. Porque a igreja ainda não aprendeu a ser igreja.
Mas Jesus dá jeito nisso, tá? Jesus dá jeito nisso. Que eu e você como igreja venhamos a entender que todos pecamos diante de Deus. Mas o perdão de Jesus alcançou também a todos. Isso é poderoso. Isso é maravilhoso. Tinha que ter um altar para aquela mulher, depois de confessar, fazer uma oferta. Mas ela não estava sabendo para onde ir. Eu vou para cá, eu vou para lá, não sei para onde eu vou. O que eu faço? Pecados confessados precisam de ofertas. O templo de Jerusalém não a aceitava. Mas ela faz uma declaração dizendo assim: eu sei que o Messias vem. A igreja, olhe para o irmão do seu lado e diga assim: eu sei que o Messias vem. Ele vai saber falar sobre tudo isso. Ele vai saber falar sobre tudo isso. Muitos falam que não vai dar certo, que você não vai ser feliz, que já é o 6º relacionamento samaritana, não vai fluir. Mas ela não se importa com o que dizem sobre ela. Ela se lembra de uma coisa chamada promessa, porque ela declara: eu sei que o Messias vem. Isso é uma palavra que veio no meio das conversas dos judeus. Ela sabe de onde o Messias vai sair. Ela reconhece: o Messias vem, igreja. O Messias vem. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Deus faz. Deus cura. Deus restaura. Deus transforma. Deus se levantará. Deus trará o seu filho de volta, viu, mãe? Você que está preocupada porque que o filho não está aqui na igreja, Deus trará o seu filho de volta. Deus colocará ordem nas coisas que estão desordenadas dentro da tua casa. Deus não perdeu o controle. O interesse de Deus é ter encontros com você. O Messias vem. O Messias vem. E nós sabemos em quem nós temos crido. E nós sabemos em quem nós cremos, querido. Jesus está sentado num poço. E eu posso parafrasear aqui e dizer em poesias que esse poço era um altar. Isso é lindo demais. Jesus é a oferta para aquela mulher. Jesus, Ele é a oferta. Ele é o Cordeiro. A palavra de Deus diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro. Ele é a oferta pelo pecado. Jesus também é nosso sumo sacerdote. Ele é mais do que um sacerdote. Ele é 2 vezes maior. Ele é superior. E temos visto que Ele é o nosso sumo sacerdote. O que aquela mulher precisava? Ela precisava de um altar, de um sacerdote e de uma oferta. E Jesus cumpriu tudo isso na vida dela. Jesus